Olá pessoal, estou aqui para trazer mais um problema envolvendo filmes. Dessa vez vou trabalhar o filme Superman Sem Limites, onde nós vamos ter que calcular a velocidade média para ele interceptar um objeto. Esse problema foi baseado na seguinte cena que eu vou trazer agora aqui para vocês. Aqui é da Vigilância Espacial dos Estados Unidos. Um objeto desconhecido se aproxima da Terra no sudoeste do país. Tem alguma coisa caindo no Arizona. Recebemos informações de um objeto não identificado com impacto iminente em algum lugar ao norte nos subúrbios de Phoenix. A Bolsa Aérea. Perceba que para ele interceptar o objeto, ele tem que fazer uma regulação na velocidade dele naquele instante. Ele observa o objeto caindo, então ele tem que regular a velocidade dele para chegar até o objeto. O problema que eu elaborei para você é o seguinte. Olha aqui comigo o enunciado. Um objeto cai formando um ângulo de 60 graus com o plano horizontal de uma cidade. Em um determinado instante, a velocidade do objeto vale 200 raiz de 3 metros por segundo. Nesse exato momento, observe esse detalhe, que nesse exato momento Superman percebe que o ponto de impacto será o teto de uma casa que está praticamente na mesma altura em que ele voa e decide interceptar esse objeto antes do impacto, ajustando sua velocidade. Se no referido instante a altura do objeto em relação ao plano da parte superior do teto é 1.625 metros e Superman está a 2 km desse teto, qual deve ser a velocidade média que ele deve desenvolver nesse percurso para interceptar o objeto antes que esse colida com o teto da casa? Desconsidere a resistência do ar e considere G igual a 10 metros por segundo. Antes que você me pergunte, tem um que diz assim, professor, mas como é que pode? Eu vou desconsiderar a resistência do ar? Sim, isso é para que os cálculos fiquem mais fáceis. Você não está considerando que tem um cara voando com a capa, com a cueca de fora, voando em alta velocidade? Se você aceitou isso, desconsiderar a resistência do ar não é nada, né? Voltando para o nosso problema. O que é que a questão quer? A questão quer que você calcule a velocidade média. Observa que essa é uma questão com um nível um pouco maior. Ele fala que o objeto entra formando um ângulo de 30 graus com a velocidade de 200 raiz de 3 metros por segundo. No instante que Superman observa, ele está a uma altura de 1.625 metros. Superman está a 2 km de distância do ponto de impacto lá. Desconsidera a aceleração da gravidade igual a 10 e ele quer que você calcule a velocidade média. Mas vamos lá. O que é que eu preciso para calcular essa velocidade média? Eu já tenho o espaço. Então, para calcular a velocidade média, eu tenho que fazer a razão entre o espaço que ele tem que percorrer e o intervalo do tempo. Já que eu tenho um espaço a percorrer, falta apenas calcular o intervalo de tempo. Velocidade média considera apenas o espaço percorrido e o intervalo de tempo. Mas surge um problema. Como é que eu vou determinar esse intervalo de tempo? Para você encontrar esse intervalo de tempo, você tem que relacionar esse intervalo de tempo a um outro intervalo de tempo ou a uma outra grandeza no problema citado. Observa comigo. Aqui, ó. O tempo que o Superman vai demorar para chegar lá é o mesmo tempo que a pedra tem para cair e bater no teto. Se eu conseguir calcular o tempo de queda da pedra, esse tempo pode ser usado para calcular a velocidade média, porque é exatamente o tempo que o Superman tem para chegar até o local. Então, considere comigo. Se a distância a ser percorrida é 1.625 metros, eu posso relacionar o tempo de queda com essa distância. Olha que aqui nós temos um detalhe super importante. O objeto vai cair formando um ângulo de 60 graus. E o que isso tem a ver? Vamos analisar no slide. Aqui, ó, o nosso objeto cai, é um vetor formando um ângulo de 60 graus. Isso quer dizer que ele tem uma componente horizontal Vx e uma componente vertical Vy. Note que 200 raiz de 3 metros por segundo é a velocidade na direção do deslocamento. Para eu calcular, para eu relacionar
a velocidade dele com a altura vertical, eu tenho que pensar na velocidade vertical. Vou repetir, para que eu consiga relacionar esses 1.625 metros com a velocidade do objeto, eu tenho que pegar a velocidade que está na direção vertical. Nós vamos chamar essa velocidade na direção vertical de V0y. V0x é a velocidade na horizontal, V0y a velocidade na vertical. Aí você me pergunta, professor, mas não é só 200 raiz de 3 metros por segundo? Não, pessoal. O fato dele estar entrando com um ângulo, um certo ângulo, aí no caso um ângulo de 60 graus, quer dizer que parte da velocidade está fazendo ele avançar e parte da velocidade está fazendo ele descer. Eu tenho que considerar essas velocidades como sendo grandezas independentes. Vetores que somados vão gerar o vetor principal, que é 200 raiz de 3. Nosso problema agora é determinar essa velocidade vertical. Olha comigo, como é que nós vamos fazer isso? Olha aqui, a velocidade inicial, certo? É 200 raiz de 3, é um vetor, eu coloquei aqui apenas o módulo. O ângulo é 60 graus. Eu tenho uma velocidade no eixo x e uma velocidade no eixo y. Perceba que eu tenho que percorrer 1.625 metros com essa velocidade vertical. Vou relacionar essa velocidade vertical com esses 1.625 metros. Muita atenção! Velocidade inicial na vertical, porque na vertical você tem um movimento sujeito à ação da gravidade. E isso faz com que a velocidade aumente a cada instante. No momento que Superman viu, o objeto estava com 200 raiz de 3, a velocidade dele vai aumentar, mas naquele instante eu tenho uma velocidade vertical, uma velocidade horizontal, que somadas vão gerar os 200 raiz de 3. Como é que eu faço então para achar o meu tempo? Como é que eu relaciono essas grandezas? Observa, a velocidade na vertical, ou melhor, desculpe, o espaço a ser percorrido ele vai ser influenciado pela velocidade na vertical, que é decorrência da inércia. Mesmo que não houvesse campo gravitacional, o objeto realizaria o deslocamento. Perceba que a queda dele é influenciada por dois fatores. O primeiro é a inércia. Imagina que não tivesse campo gravitacional. Só em ele estar caindo com uma certa velocidade, ele já faria um deslocamento vertical. Esse é o primeiro elemento que é considerado na influência no movimento vertical. O outro, pessoal, a ser considerado é a força gravitacional que puxa o objeto. Então, o deslocamento vertical ele vai sofrer uma influência da força gravitacional, como nós estamos vendo aqui. Isso, pessoal, se dá porque nós estamos querendo calcular um deslocamento em um movimento uniformemente variado. Observa o que eu vou te dizer agora. Guarda essa ideia. Se um objeto se desloca em um movimento uniformemente variado, você tem que considerar duas parcelas. A primeira é a parcela de deslocamento ou efeito causado pela inércia do objeto. O objeto está a 100 metros por segundo, por exemplo. Então, se nada atua sobre ele, ele continua com 100 metros por segundo e vai percorrer um certo espaço. Agora, se eu faço uma força nesse objeto, ele vai percorrer um espaço maior em o mesmo intervalo de tempo. Por quê? Eu vou ter uma outra parcela para gerar deslocamento, que é a parcela gerada pela força. Nesse caso, a força da gravidade. Nunca tinha pensado nisso, né? Um objeto que se desloca segundo um movimento uniformemente variado, ele sofre uma influência de deslocamento. Esse deslocamento sofre uma influência da inércia e sofre uma influência da força gravitacional. Aquela formulazinha que você está acostumado, S igual a S0 mais V0T mais AT2 sobre 2, ou ΔS igual a V0T mais AT2 sobre 2, o V0T é a parcela da inércia. O AT2 sobre 2 é a parcela gerada pela força que vai atuar nesse objeto, seja gravitacional ou outra força. Beleza? Então tá aqui, ó. O detalhe é, eu tenho que calcular a velocidade inicial no eixo Y. Eu preciso calcular a velocidade inicial no eixo Y para eu relacionar com esse deslocamento aqui, ó. Porque o tempo, o que eu preciso encontrar é o tempo. A aceleração na vertical é a gravidade. O tempo é o que está faltando e essa velocidade no eixo Y eu vou encontrar agora, pessoal. Vejam comigo. O objeto tem uma velocidade Vx, uma velocidade Vy, uma velocidade V0 que vale 200 raiz de 3. Observe que essas três velocidades formam um triângulo retângulo. Se eu fizer o seno de 60 graus, eu vou ter o cateto oposto, V0y, sobre a hipotenusa, o V0y que eu quero encontrar. V0y sobre V0 igual a seno de 60. Só que eu sei o seguinte, ó, que se eu multiplicar em cruz, eu vou ter que V0y é igual a V0, a velocidade inicial, vezes o seno de 60. Nota, a velocidade inicial é 200 raiz de 3, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Dividindo aqui, ó, 200 por 2 e multiplicando raiz de 3 por raiz de 3, eu vou ter 3 vezes 100, que é
300 metros por segundo. Nota que o deslocamento que eu queria relacionar com o tempo, eu queria achar o tempo. Para achar esse tempo, eu tive que relacionar ao deslocamento vertical. Para calcular o deslocamento vertical, eu preciso ter a velocidade inicial na vertical. Acabei de calcular, que é o V0y. Agora vamos fazer as substituições naquela equação do deslocamento, que é a equação do deslocamento no movimento uniformemente variado. Avançando aqui, ó, na solução. Reescrevendo, eu tenho que o deslocamento vertical vai ser 1.625 metros, a velocidade inicial no eixo y é 300 metros por segundo, a aceleração da gravidade é 10, foi dado pelo problema. O deslocamento vertical, ele tem a parcela da inércia, a parcela da aceleração da gravidade, certo? Substituindo, ó, o deslocamento vertical, ΔY, é 1.625, a velocidade inicial no eixo y, 300, vezes o intervalo de tempo, que eu vou chamar simplesmente de t, mais a gravidade, que é 10, vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Nós temos aqui uma equação do segundo grau que ainda não está arrumada, mas vai dar certo. Olha aqui, ó, dividindo por 2 dá 5, jogando tudo, dividindo por 2 e dividindo por 5. Eu vou ter 325 igual a 60t mais 1t2. Arrumando para ficar no formato de equação do segundo grau, eu vou trazer esse termo aqui para a esquerda. Ficaria 1t ao quadrado mais 60t menos 325, porque ele mudou de lado. Eu tenho aí uma equação do segundo grau e para resolver basta utilizar a fórmula de Bhaskara. Reapresentando a situação, eu tenho o seguinte aqui. Delta é igual a b ao quadrado, o b é v0 aqui, ó, b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. 60 ao quadrado dá 3.600, menos vezes menos dá mais, 4 vezes 325 dá 1.300, que somados vão dar 4.900. Como eu vou precisar da raiz quadrada de delta, a raiz quadrada de delta dá 70. E o tempo vai ser calculado por menos b, mais ou menos raiz de delta, está faltando menos aqui, ó, sobre 2a. Eu desconsiderei o menos por quê? Porque o valor negativo, se eu fizer menos 60, menos 70, não vai me dar um tempo positivo, então já desconsiderei. Menos o b, que é 60, mais a raiz de delta, que nós calculamos e vale 70. 70 menos 60 é 10, que dividido por 2 é 5. Opa! O problema já está quase que integralmente resolvido. Nós relacionamos o tempo à queda vertical e calculamos utilizando a equação de Bhaskara. O primeiro passo foi, olha aí, a queda na vertical é um movimento uniformemente variado. Para eu calcular deslocamentos em movimentos uniformemente variados, como é que eu faço? O ΔS é a velocidade vezes o tempo, que é a parcela da inércia, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, que é a parcela que é gerada pela força que atua naquele objeto. Tendo aí o tempo, o próximo passo é só calcular a velocidade média, que é o ΔS sobre ΔT. O ΔS é 2 km, o ΔT 5 segundos. Observa que aqui eu vou transformar de quilômetro para metro, vai ficar 2 km, que equivale a 2.000 metros. Então, dividido por 5, isso vai ficar 400 metros por segundo, né? Que se eu multiplicar por 3,6, eu vou ter o valor em quilômetro, que é 1.440. A velocidade média que o Superman tem que desenvolver é uma velocidade de 1.440 km por hora. Vocês viram que nesse exato momento surge uma explosão? Isso aqui se dá porque ele ultrapassou a velocidade do som, que é cerca de 340 metros por segundo. Na cena você vê um boom, uma explosão. Olha comigo aqui, deixa eu voltar com vocês lá na nossa cena. E olha de novo comigo, como vai ter uma explosão. Foi rápido, né? Bem aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aí, ó. Isso aqui ocorre porque ele ultrapassou a velocidade. Beleza, galera? Tá aí mais um problema envolvendo filmes. Eu vou trazer várias situações. Se inscreve no nosso canal, dá o joinha e acompanha aí, que tem muita coisa legal para você. Valeu!